centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor, a todos calor traz. O amor de Deus assim é, quando você sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. Olá, um bom dia, um bom domingo a todos e a todas vocês. Que alegria mais uma vez podermos estar aqui celebrando este culto. Que bom que você está tendo esta oportunidade de junto conosco celebrar culto a esse nosso Deus. Este culto que mais uma vez nós realizamos na presença e na certeza de que o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está conosco neste tempo de culto, de louvor e de adoração. E eu quero saudar a todos vocês com a palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Palavra do qual o apóstolo Paulo escreve à comunidade Gálatas, dizendo que quando nós temos Deus em nosso coração, quando verdadeiramente nós amamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, algumas coisas mudam em nossa vida, algumas coisas acontecem. E o que acontece é o que nós chamamos de fruto. Toda vez que nós plantamos algo, nós esperamos que dali saiam frutos. Quando Cristo morreu por nós, quando Ele enviou o Seu Espírito Santo a nós, Ele tinha certeza que da nossa vida frutificariam. E os frutos desse Espírito, ou seja, os frutos do agir de Deus na nossa vida, produz o amor. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana delas junto com todas as suas paixões e desejos. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Queridos, esta palavra do apóstolo Paulo nos lembra que quando Deus de fato habita em nossa vida nós produzimos algumas coisas. E algumas dessas coisas estão descritas em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E hoje, de forma especial, nós vamos falar sobre o fruto do amor. Você tem produzido amor? Você tem amado uns aos outros como Cristo nos amou? Que Deus abençoe esse tempo de culto, que eu e você possamos encontrar este amor, este fruto em nossa vida. Que Deus abençoe nosso culto. Vamos assim também ter um tempo de louvar a este nosso Senhor. Só um grande fogo faz, queimando ao redor, a todos calor traz. O amor de Deus assim é, quando você sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais linda estação. As aves a cantar, a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é, quando você sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir.
querida comunidade, eu estou à procura. Estou procurando. Você tem encontrado? Você tem visto? Você sabe o que eu estou procurando? É o amor. Você sabe onde está o amor? Você sabe aonde encontrar o amor? Eu pergunto isso porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós não encontramos o amor. Nós não encontramos o amor dentro de nossas casas. Nós não encontramos o amor dentro de nossas comunidades. Onde está o amor? Onde está o amor? Alguém viu o amor? Nosso Senhor Jesus Cristo disse que vai chegar o momento onde o amor vai se esfriar. Não estou falando de um amor artificial, de um amor mentiroso. Estou falando do amor do qual Cristo nos amou. O amor ágape, aquele amor que se sacrifica por nós, aquele amor incondicional. Estou à procura deste amor. Não este amor do qual é fingido, este amor do qual é interesseiro, ou como diz o próprio C.S. Lewis em seu livro Amor, onde eu busco um amor que satisfaça minhas necessidades. Não, eu estou à procura do amor ágape. Queridos, neste culto de hoje nós vamos conversar sobre a importância do amor. O amor é essencial, é a fonte da minha vida e da tua vida. A palavra diz que sem amor nada pode existir. Sem amor não há esperança. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz 2 mandamentos importantes, que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Por isso eu volto a perguntar, onde está este amor? Como é fácil nós muitas vezes dizermos que nós amamos a Deus, mas como está tão difícil nós amarmos o nosso próximo? A palavra de 1 João 4,20 nos diz assim: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Mas quando nós olhamos as coisas à nossa volta, é fácil a gente dizer eu amo a Deus. Mas como está difícil nós amarmos o nosso próximo. E hoje eu quero trazer uma palavra do qual o apóstolo Paulo traz para mim e para você. Uma palavra de esperança. Uma palavra que nos lembra que nós precisamos sim amar a Deus. Mas amar a Deus está ligado também a amar o nosso próximo. Quando nós olhamos para o sinal da cruz, a cruz nos lembra que o nosso amor precisa estar ligado a Deus, mas o nosso amor também é um para com os outros. Nós não podemos ser cristãos amando apenas a Deus e não amando ao nosso próximo. E o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, onde ele está vendo que naquela comunidade está acontecendo muitas divisões. A comunidade de Corinto, ela cresceu rapidamente, mas ela foi invadida por muitas e muitas pessoas trazendo diversas religiões para dentro da comunidade. Opiniões eram diversas, conflitos diversos e fizeram com que a comunidade se tornasse algo confusa. A cidade de Corinto era uma cidade portuária e nessa cidade portuária existiam várias crenças. Na cidade de Corinto existia um templo da deusa do amor, Afrodite. Na cidade de Corinto existia templos romanos, templos gregos, templos judeus, enfim, existia várias religiões dentro de Corinto. E como a igreja de Corinto começou a crescer, começou a existir esse conflito. E o apóstolo Paulo, ele ouve falar que Corinto está em tremendo conflito. E Paulo resolve então escrever para Corinto, porque Paulo sentiu que lá em Corinto estava faltando a essência da comunidade, a essência do ser humano. E o apóstolo Paulo, ele escreve a Corinto fazendo diversas exortações à comunidade, chamando a atenção sobre alguns assuntos.
É muito interessante que o apóstolo precisa escrever uma carta para dizer para as pessoas da igreja: ei, vocês precisam ser unidos. Não parece estranho que alguém de fora precisa vir dizer: olha, parem de se achar uns melhores que os outros, nós somos um corpo, nós somos uma família. Parem de trazer discórdias para dentro da comunidade, não é para isso que a igreja existe para amar. Então o apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 13 sobre o amor. Muitas vezes nós usamos esse versículo bíblico para fazermos casamento, onde nós falamos do amor entre marido e mulher. Mas na verdade o apóstolo Paulo, ele não escreveu essa carta para um casamento, não. Ele escreveu essa carta para uma comunidade, para uma sociedade. E ele diz assim no versículo 12, no capítulo 12, finalzinho, o versículo 31, ele diz assim: porém, eu vou mostrar a vocês um caminho, o caminho que é melhor para todos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele olhou para aquela igreja, para aquela comunidade, para aqueles conflitos, para aquelas adversidades que estavam existindo dentro da comunidade, e ele diz assim: olha, eu vou mostrar um caminho. Sabem, eu acho isso tão legal, porque quando nós olhamos para o nosso mundo, muitas vezes a gente diz que o nosso mundo está perdido, nosso município está perdido, nossas gerações estão perdidas. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu vou mostrar um caminho. Como é bom, né? Quando a gente sente que tudo está perdido, alguém sabe o caminho e alguém pode nos direcionar esse caminho. E esse caminho do qual o apóstolo Paulo fala é sobre o amor. Ele diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se eu não tivesse o amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e as ciências e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria em nada. O apóstolo Paulo sabia que lá em Corinto existiam pessoas muito estudiosas, pessoas muito ricas, pessoas muito importantes. Era uma cidade de filósofos, era uma cidade do qual as pessoas tinham muita sabedoria, eram inteligentes. Mas o apóstolo Paulo chega e diz assim: olha, mas do que adianta tudo isso? Do que adianta toda a filosofia, toda a ciência? Do que adianta todo o teu dinheiro se você não sabe amar o teu próximo? O apóstolo Paulo, ele chega na raiz do problema de Corinto, que é a raiz do problema ainda hoje. Nós muitas vezes queremos fazer tantas coisas, mas é sem amor. É bem pelo contrário, é rodeado de desejos. E a palavra continua dizendo assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Sabem, queridos, quando eu olho para essa palavra de Paulo para o Corinto, para a comunidade de Corinto, e eu vejo aqui também uma palavra de esperança para nós. Nós precisamos, como igreja cristã, como cristãos e cristãs neste mundo, buscar intensamente o amor. Mas que amor? Esse amor incondicional, esse amor ágape, o mesmo amor que Cristo nos amou. Esse amor do qual o apóstolo nos diz que é paciente, que é bondoso. Nós percebemos cada vez mais que nós somos impacientes com as pessoas, com as coisas à nossa volta. Esses dias eu vi uma frasezinha no Instagram que dizia assim: vejo, logo comento.
E de fato a gente não tem mais paciência para esperar as pessoas compartilhar sua opinião, opor as suas diferenças. Nós não temos paciência, nós retribuímos, nós retrucamos. Uma vez eu perguntei a uma psicóloga como posso fazer para amar alguém que me faz tão mal, alguém que deseja tanto mal para mim, como eu posso amar essa pessoa? E a psicóloga disse: a partir do momento que você respeita o outro, você já está demonstrando amor. Então, quando você demonstra paciência para com o outro, você está demonstrando amor. Quando você é bondoso diante de pessoas que te ofendem e te criticam, você está amando. Hoje uma pessoa me disse ainda: ai, como eu gostaria de dizer tudo aquilo que penso. E eu disse: parabéns, você sabe o que é amar o próximo. Porque amar ao próximo é suportar, diz a palavra. A palavra diz aqui: quem ama é paciente. Quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Vejam, o apóstolo Paulo está dizendo isso para dentro de uma igreja. Parece incrível isso, que alguém precisa dizer: ei, essa igreja que diz que ama a Cristo precisa aprender a perdoar, a deixar as mágoas, deixar o passado para trás. A igreja precisa parar de ser ciumenta. Ai, como existe ciúmes dentro da igreja. Ah, porque o pastor é amigo daquele, porque a pastora foi na casa daquele. Ciúmes pela comunidade, ciúmes se alguém senta no seu banco, ciúmes se alguém convida e o outro não convida. Que incrível que Paulo tem que dizer para as pessoas da igreja: parem com esses ciúmes que vocês têm dentro da comunidade. Parem de se achar melhores uns com os outros. Parem de ser orgulhosos. Parem de ser vaidosos, achando que tudo é teu. Na verdade, tudo é de Deus, diz a palavra. Como é engraçado que a palavra de Deus precisa dizer: ei, você é cristão, você é cristã, está numa comunidade, para de ser grossa. Para de ser grosseiro, diz a palavra, porque o amor não é grosseiro, o amor não é egoísta. Olhem só o que o apóstolo Paulo está dizendo: o amor não fica irritado. Eu fiquei lendo essa palavra e pensando assim: nossa, parece que o apóstolo Paulo esteve e está aqui hoje, vendo os conflitos e as dificuldades que nós temos dentro das nossas comunidades, vendo os conflitos e as dificuldades que nós estamos tendo dentro do nosso país. Só porque tem pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que estão lutando para ver a desgraça alheia. A palavra diz aqui: quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Como a gente vê pessoas rindo da desgraça dos outros. O sofrimento do outro não nos afeta mais. Esses dias uma pessoa disse, diante de uma situação onde estávamos conversando: o fulano está passando por necessidades. E a pessoa fria simplesmente disse: está fazendo por merecer, está recebendo aquilo que plantou. Uma frieza, mas essa pessoa está sentada num banco de uma igreja. Sabem, queridos, tem alguma coisa errada acontecendo em nós como cristãos. Nosso país é considerado um país cristão, mas as nossas atitudes são grosseiras, são egoístas, são avarentas. Nós nos alegramos quando alguém cai, nós nos alegramos quando alguém é ferido. Tem alguma coisa errada no nosso ser cristão. E o que está faltando é aquilo que o apóstolo Paulo traz para Corinto. O mesmo está faltando para nós nos nossos dias de hoje. O amor que Cristo amou a cada um de nós. O amor que Cristo teve por nós não foi um amor baseado em emoção ou sentimento, mas o nosso Senhor Jesus Cristo decidiu nos amar, mesmo diante das nossas imperfeições. Ele decidiu que naquele momento em que Ele chegou na presença do Pai,
E o seu sentimento era de desistir quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Mas a decisão dele era fazer a vontade do Pai. Por isso ele diz: mas seja feita a tua vontade, não a minha. A emoção de Jesus talvez era desistir de nós, mas a decisão dele por nós era morrer naquela cruz, para nos dar o verdadeiro amor, para nos ensinar a lutar como igreja cristã, a não se ofender por qualquer coisa, a suportar, a crer que existem dias melhores, a crer que tem um Deus que está acima de tudo e acima de todos. É isso que o Cristo Jesus nos ensina. É esse amor que Ele ensina para mim e para você. Aquele amor que pega a cruz e vai. Não deixa as coisas do mundo sufocar a fé. Não deixa as briguinhas ou as coisas, as contendas que existem à volta abalar. Mas vai firme. Ele diz: quem ama não desiste. Você ama de fato a Cristo? Mas por que você desiste? Desiste de perdoar, desiste de amar. Você ama de fato a Deus? Deus vai te dar força para não desistir diante das tuas lutas. A palavra diz que o amor suporta. Sem o amor nós não suportaríamos essa pandemia. Sem o amor de Deus nós não suportaríamos as notícias trágicas, mortes e doenças. Sem o amor de Deus nós não suportaríamos as dores deste mundo. Sem o amor de Deus nós não teríamos esperança. Mas quando nós olhamos para Cristo, Ele decidiu lutar. Ele decidiu ir até o fim para nos mostrar o que é um verdadeiro amor. E é este amor que Ele me convida e te convida, como cristão e como cristã, a viver no amor. Neste amor que tudo suporta, que tudo espera. Nesse amor que é paciente. Às vezes nós chegamos diante de situações onde a gente diz: parece que está tudo perdido. Mas se nós ainda cremos nesse Deus do amor, nós podemos esperar. Mesmo que esperar seja difícil, mesmo que esperar diante das notícias que nós ouvimos possa parecer difícil e desafiador, nós precisamos aprender a decidir amar a Deus, porque nós confiamos a nossa vida a esse Deus que nos amou primeiro, que nos ensinou a amar. Por isso, meus queridos, nesse dia de hoje, eu quero convidar a todos nós a buscar o amor. Precisamos tomar uma decisão urgente de amar as pessoas. Não porque elas são, não por que elas fazem por nós, mas amar como Cristo nos amou. Nós magoamos a Jesus. Nós decepcionamos Jesus, nós abandonamos Jesus e não por isso Ele deixou de morrer por nós. Nós maltratamos Jesus, nós nos afastamos de Jesus quando Ele mais precisou de nós. E Ele nos ensina a mesmo assim, quando as pessoas nos abandonarem, quando as pessoas nos rejeitarem, quando as pessoas dormirem enquanto nós precisávamos delas. Ele nos ensina: continue a amar. Continue a amar, decida amar a tua igreja, independente dos conflitos. Decida amar a tua cidade e lute pela tua cidade, sem interesses. Decida amar o teu país, não para a vanglória, não para ter orgulho, mas porque você ama a tua pátria. Dia 7 de setembro está chegando. É com orgulho que nós declaramos que somos independentes. Mas nós precisamos, com orgulho, também amar a nossa pátria, amar o nosso país. Não amar a injustiça, não amar aqueles da direita ou da esquerda, mas amar a nossa pátria. Amar a nossa pátria é respeitar a nossa pátria, é respeitar as leis, é respeitar estatutos, é respeitar ordens. Amar a nossa pátria é o meu desejo para nós como brasileiros. 7 de setembro está aí. E eu quero desafiar a todos nós, como cristãos,
a tirarmos nesse dia 7 de setembro, no mínimo 5 minutos, para você se ajoelhar em amor à tua pátria e a orar pelo nosso país, a orar pela nossa cidade, a orar pela nossa igreja, para que nós voltemos ao primeiro amor. Sem amor, nada tem sentido. Sem amor, não há esperança. O apóstolo Paulo, ele termina dizendo que todas as coisas podem passar, mas as coisas que permanecem é a fé, a esperança e o amor. Que essas 3 coisas sejam aquilo que nos mova como cristãos, que a gente lute por aquilo que é correto, que a gente ame mais, com paciência, com bondade, como diz a palavra do nosso Senhor. Que o desafio de Corinto seja o nosso desafio também, em nosso país, em nosso município, em nossa comunidade. Vamos buscar o amor. Vamos procurar encontrar o amor. Vamos decidir amar uns aos outros. Porque Cristo decidiu e Ele te amou. Ele me amou. Por mim e por ti Ele morreu naquela cruz para nos dar o amor incondicional, para amarmos uns aos outros de forma incondicional. Que Deus abençoe a tua vida e que você encontre o amor verdadeiro para a tua vida, porque somente com o amor a nossa vida tem esperança. Que Deus nos abençoe e um bom domingo a todos nós. Amém. E assim eu quero me despedir de cada um de vocês nesse culto, cantando junto com vocês este hino que diz: que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Bom domingo a todos vocês. Senhor, eu quero